Fala aí, galera, mais uma vez estou eu aqui, o professor Ivan, para dar umas dicas para vocês aí da aula que vocês vão ter. Nesse caso de hoje, a unidade 12 do livro Top Notch. Então essa unidade 12, ela focaliza Appearance and Health. Então a gente vai descrever aqui a aparência das pessoas e falar um pouquinho sobre o verbo to be e o verbo to have, tá ok? Inicialmente aqui o foco da unidade é só vocabulário, então isso aqui pode ser revisado sempre utilizando o áudio que está no site, o áudio do livro, fazendo os exercícios. E aqui a gente vem para a parte gramatical de descrição de pessoas, describing people. E a gente tem duas opções, com o verbo to be e com o verbo to have, tá ok? Então eu separei aqui para vocês uma maneira simples de gravar como usar cada coisa. Então a primeira opção que nós temos com o verbo to be. Então a gente tem aqui uma frase: Her eyes are blue. Então os olhos dela são azuis. Então é como se fosse uma formulazinha. Quando eu uso o verbo to be, então o verbo to be tem que aparecer aqui em algum lugar. Então a gente vê ele aqui, o verbo to be. A gente tem uma característica, um adjetivo, que no caso aqui os olhos são azuis, então eu tenho blue. E eu tenho então, para começar, o possessivo, my, your, his, her e assim por diante, e a parte do corpo. Então, segue essa sequência aí. Possessivo, parte do corpo, verbo to be e o adjetivo. Her eyes are blue. Ok? Então, esse seria com o verbo to be. Então, lembra disso. Nesse caso aqui, a gente sempre vai focalizar o quê? A parte do corpo. Pode ver que eu pus um desenhinho aí para vocês não esquecerem. Quando eu uso o verbo to have, aí muda. No verbo to have, o que acontece? Aqui eu focalizo a pessoa. Então pode ver que eu tenho uma pessoa, no caso she, tenho o verbo to have, que quando é he, she, eu uso has, e aí depois eu tenho a característica e a parte do corpo. O único detalhe é que aqui elas são invertidas. E o possessivo, então, nesse caso, eu não vou usar, tá ok? Então, focaliza a pessoa com o verbo to have, porque ela tem olhos azuis. Então, eu tenho que ter a pessoa, o adjetivo e a parte do corpo. Tá ok? Essa é a parte gramatical que é explicada aqui com esses exemplos. E, logicamente, em sala eu dou uma explicação também a respeito disso, mas de uma maneira mais dinâmica. Nessa lição 1 da unidade 12, a gente tem uma conversação onde você pergunta Who's that? Quem que é aquela pessoa, né? Porque você parece que conhece, she looks familiar. Aí o colega pergunta who, quem? E aí você tem que descrever. Nesse caso que a gente tem aqui, está descrevendo uma artista, né? E aí ele dá a descrição, the woman with the long dark hair. Então nós temos aqui duas características para o cabelo da pessoa. Aí o colega lembra, oh, that's Ivete Sangalo. E aí aparece aqui a frase. E, inclusive, indica qual é a profissão da pessoa, por que ela é famosa, né? She's a singer from Brazil. E a gente tem a expressão no kidding, para expressar surpresa, ou caso você é sério, não sabia que essa pessoa era quem você está falando, tal. Então, no kidding dá essa expressão de surpresa aí. Então, basicamente, isso aqui é a unidade 12, lesson 1. Unit 12, Lesson 2. Essa lição, ela fala um pouquinho sobre como que você se expressa quando alguém se machuca, né? Então, tem vocabulário inicial, aí nós temos exercícios e tal. E dentro de vocabulário, destaca aqui alguns verbos que são comumente usados quando a gente se machuca ou algo assim. Então, você tem os verbos, aqui todos eles na forma base, presente ou infinitivo, né? E a forma passada, tá ok? Então tem que decorar, alguns não mudam, então decorar esses verbos aí. E nessa lição um pouquinho de pronúncia e conversação. É uma lição bem curta, que foca aqui você usar a expressão what happened para perguntar o que aconteceu. E a pessoa explica, no caso do exemplo, ele diz I broke my ankle. E aí quando alguém quebra, se machuca, algo assim, você expressa preocupação, né? Então a gente tem as expressões, I'm sorry to hear that, oh no, that's too bad. E lembrar que a entonação nossa tem que acompanhar a situação, né? A gente não falaria essas frases sorrindo, né? E aí tem a perguntinha, does it hurt a lot?
para você perguntar se está doendo muito, né? Aquele machucado da pessoa. A resposta pode ser duas. Actually, no, it doesn't. Ou actually, yes, it does. Então, vai depender da situação que a gente for apresentar, certo? Então, algumas opções aqui para a gente poder conversar. E simplesmente é isso que trata a lição 2. Bastante vocabulário, memorizar e entender essa conversação. Agora na unidade 12, lição 3, a gente tem agora como recomendar, como sugerir remédios ou soluções para os problemas, né? Então a gente tem a expressão I don't feel well, eu não me sinto bem porque eu tenho algum problema. I have. A gente tem os ailments, que são os problemas de saúde que vocês podem revisar aí seguindo o livro e também o áudio lá no site. Tem mais vocabulário sobre então os remédios ou as soluções para os problemas, remedies. E aqui sim a gente tem mais abaixo, dá mais um zoom aqui para vocês, como que a gente sugere, como que a gente dá recomendações. A gente não pode mandar na pessoa, né? Então o correto é que a gente dê uma sugestão. Aqui vocês aprenderam então a palavra should. Então, should é um verbo que é utilizado sempre com mais um verbo na sua forma base, tá ok? Base form. Não tem diferença he, she, it, é should para todo mundo, tá ok? I should, you should, he should. E sempre o verbo ao lado, né? Sem ing, sem to, para você poder interligar os dois. Se for negativa, usa o shouldn't na mesma forma. E assim que você diz, por exemplo, você deveria ou você não deveria fazer isso ou aquilo. Então, é assim que a gente faz essa construção usando should, shouldn't. Se quiser fazer pergunta, é só inverter. Pega o should e joga ele então para trás. E aí você consegue, nessa posição, colocando ele aqui atrás, você vai poder então fazer as interrogativas, né? As perguntas, né? Quando você pede uma sugestão, tá ok? Então essa é a gramática mais forte aqui, tem exercício de áudio, bastante conversação. E depois um modelo de conversação, quando alguém te diz I don't feel well, eu não estou legal. Você pergunta o que está acontecendo, what's wrong, qual que é o problema. A pessoa vai então explicar, no caso aqui, I have a headache. Aí você então usa o que a gente aprendeu na lição anterior para mostrar que você se preocupa. Oh, that's too bad. E aí aqui a gente tem a recomendação, olha, você deveria fazer alguma coisa, o quê? Então, you really should, então aqui é onde se diz, ó, você precisa muito, deveria muito fazer o que eu vou recomendar aqui logo depois. Nesse caso, recomendou tomar alguma coisa, take something. A pessoa agradece, good idea, thanks, e você deseja que a pessoa melhore. I hope you feel better. É uma conversação bem simples, mas muito útil, que depois pode ser interligada com algumas outras coisas que você pode sugerir usando should ou shouldn't, tá ok? Shouldn't para as coisas que você acha que a pessoa não deveria fazer, né? Por exemplo, não fazer exercício, shouldn't exercise, ok? Então essa aí é a lição 3 que fecha o ciclo da unidade 12, Unit 12, e depois exercícios de extensão e revisão, tá ok? Sempre lembrando, você tem o Grammar Booster, não precisa esperar o professor, no caso eu aqui, pedir para vocês fazerem. Podem, fechou a unidade, né, já vai lá para essa página e já faz os exercícios lá que a gente vai corrigir em sala. Tá ok? Thank you very much. Bye bye.